Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer coloretal, o câncer de intestino. Esse que infelizmente tirou a vida da cantora Preta Gil recentemente e que tem acometido milhares de jovens no nosso país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 45.630 casos novos vão surgir até o ano de 2050. Bom, e para falar sobre as formas de prevenção e, claro, os primeiros sintomas dessa doença, que é muito silenciosa e que é letal, eu recebo aqui hoje o Dr. Antônio Ferraz, ele que é médico oncologista há 50 anos e vem aqui hoje no nosso programa falar sobre as formas de prevenção. Bom, doutor Antônio, obrigado pela sua presença aqui no nosso Observações para falar, claro, de algo que é tão recente e que tem surpreendido muitos, porque está acometendo aí os jovens, sobretudo quem tem aí aproximadamente 50 anos ou menos que isso, né? O prazer é todo meu estar aqui com vocês e agradeço essa oportunidade e estamos sempre à disposição a esclarecer a população em geral e a todos vocês. O que acontece? É uma preocupação, principalmente nos países desenvolvidos e aí inclusive o Brasil, esse aumento preocupante do câncer coloretal. Isso se deve a alguns fatores. Primeiro, o estilo de vida, a mudança do estilo de vida. O que ocorreu? Se nós fizermos um estudo retrospectivo, nós vamos ver que a nossa origem é de uma civilização agrária e rural. Com a evolução, viemos para a zona urbana e com todos os avanços, não é? Mas também tem os grandes problemas. E o grande problema é o comodismo, o sedentarismo, que isso aí está muito relacionado com o câncer coloretal. Outro fator é o envelhecimento. A população está ficando cada vez mais velha, então aí aumenta a incidência de câncer. Mas o nosso assunto hoje é a preocupação, não só no Brasil, não só de Minas Gerais, mas a preocupação mundial. É a incidência de câncer de coloretal nos jovens. Essa que é a nossa preocupação. E outro fator são as alterações, as mudanças alimentícias. Agora, o que mais chama atenção, como o senhor está falando também, é que os jovens que até então eram tidos como inabaláveis, né, com saúde de ferro, como a gente está na geração academia, todo mundo na academia, mas a gente leva até um susto, né, quando vê algum jovem de 20, 25, 30 anos sendo diagnosticado com um câncer de colo retal e a pessoa acaba perdendo essa guerra para o câncer, porque descobre às vezes, como a doença é muito silenciosa, descobre já na fase, né, metastásica do câncer. Então, como que o senhor, como médico há 50 anos, tem visto essa progressão da doença de deixar de surgir nos mais velhos, que continua surgindo, para aparecer agora nos mais jovens? Na população jovem, a incidência é em cada 10 casos, 2 a 3 aparecem em pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso significa 20 a 30%. Mas é preocupante. Pode acontecer nos adultos jovens e até na infância. Pode ocorrer também câncer coloretal ou câncer intestinal na infância. Isto, o que acontece? Como nós falamos e vamos repetir, sedentarismo. As alterações dietéticas. E uma coisa correta, nós só colhemos o que plantamos. Academia, o que o pessoal está fazendo hoje, isso é modismo, isso é coisa recente. Os pacientes que estão desenvolvendo 20 anos, 30 anos de idade, eles foram criados, como nós falamos, tiveram uma evolução para a zona urbana, o sedentarismo, o fast food, que é o grande risco, não tem uma alimentação adequada. E os jovens, em geral, são mais rebeldes, muitas vezes negligenciam os sintomas ou deixam procurar uma assistência médica numa fase tardia que poderia
ter sido curado num diagnóstico na fase inicial e já chega à nossa clínica, aos nossos cuidados, já com doença metastática. Aí realmente o prognóstico é pior. Agora, doutor Antônio, vale ressaltar que para a gente falar do câncer de intestino e do câncer coloretal, é necessário a gente falar do intestino, porque é um dos órgãos que a gente mais negligencia. Deu uma dor de barriga, eu tomo um remédio ali, estou com gases, tomo um remédio, ou seja, as pessoas se automedicam muito por conta disso. Então explica pra gente qual que é a importância do intestino, sobretudo porque para muitos estudiosos é considerado até o segundo cérebro, né? Se eu estou ansioso, me dá uma dor de barriga, se eu estou nervoso, eu ali fico, né, com um mal-estar, eu fico sentindo pesado. Então assim, qual que é a importância hoje do intestino em uma sociedade cada vez mais estressante que a gente está vivendo? O intestino é muito importante. Vamos falar do trato gastrointestinal. Quando nós ingerimos qualquer substância, a digestão já inicia na fase oral, a mastigação. Então, nós temos que esquecer do estresse, ter uma mastigação favorável. Daí, o meio de transporte que liga o estômago à cavidade oral tem um esôfago. E deixo bem claro que todas essas localizações que estamos falando, tem câncer, pode ter um câncer localizado na cavidade oral, no esôfago, e o alimento vai para o estômago, onde sofre um processo de digestão do estômago, passa pelo duodeno, aí sim o intestino delgado. Né? Porque nós temos que separar, quando se fala intestino, nós temos que separar o intestino delgado e o intestino grosso. O câncer coloretal se refere ao intestino grosso. O intestino delgado, que tem uma extensão de 6 a 7 metros, é responsável pela absorção de nutrientes. O intestino grosso, que tem os seus segmentos, que inicia no seco, tem um colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o reto sigmoide, o reto e a fase terminal, que é o ânus. Todas essas localizações têm a sua incidência de cada tipo de tumor. Então, e o intestino grosso? Qual que é a função do intestino grosso? A absorção de água e os eletrólitos, restos alimentares e a formação de fezes. Então, com isto aí, volta àquela que nós falamos. São 2 pilares na prevenção, a dieta e a atividade física. Se nós estamos ingerindo uma dieta não saudável, seguramente que essas substâncias, essas toxinas, vão ser absorvidas, né, e vai desenvolver o câncer em todo o trato gastrointestinal. Agora, doutor Antônio, quais são os primeiros sintomas, né? Porque quando a gente fala de câncer, ele por si só, dependendo da área onde que ele está no corpo, ele é super silencioso. E o do intestino não é diferente. Então, quando a gente fala, né, em câncer coloretal, por exemplo, a própria Pileta Gil descobriu o câncer através da observação das fezes, que as fezes delas estavam saindo aí com formato de fita, né? Já o pólipo ali impedindo a saída das fezes. Em relação a esses sintomas, como eles começam e qual que é a importância também das pessoas se prestarem atenção? Porque hoje as pessoas estão muito no modo automático, né? Eu fui no banheiro, as fezes estão diferentes, então, como diz, vai ficar ali, joguei fora, então na próxima vem melhor. Então, como que é isso? Correto. Os sintomas do câncer coloretal muitas vezes são inespecíficos e às vezes até assintomáticos. Mas existem alguns sintomas que chamam muita atenção. Por exemplo, presença de sangue nas fezes, um emagrecimento, a pessoa não está fazendo dieta e começa a emagrecer. Cólica abdominal, uma dor abdominal, alteração do hábito intestinal, uma diarreia alternada com constipação, alteração do aspecto das fezes, fezes filiformes, em fitas. Então, todos esses sintomas. E com todos esses sintomas, não quer dizer que o paciente esteja com câncer. Como nós falamos, são sintomas inespecíficos. É importante que, quando chamar a atenção, o paciente não se sentir bem, fraqueza, adinamia, está sempre desanimado.
é bom procurar uma assistência médica, né? Um médico da sua confiança, e aí para iniciar os exames preventivos. Ok, doutor Antônio, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. O Ministério da Cultura, o Governo de Minas Gerais, CEMIG e Mineirita apresentam a primeira edição do Itaúna Sabor e Arte. Nos dias 8 e 9 de agosto, a Praça da Matriz vira palco de uma experiência imperdível. Vai ter shows incríveis, feira gastronômica com pratos exclusivos, cozinha viva, artesanato, quitandas e espaço Brincarte. Venha viver o Itaúna Sabor e Arte. Eu sou mãe de planta. É claro que cuido das minhas bromélias, babosas e até da minha bananeira, todos os dias. Eu sou mãe de mosquito. O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Mãe de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de planta, mas usa pratos nos seus vasos, mantém o quintal e calhas com entulho, piscinas descobertas e caixas d'água destampadas. A água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito no mundo, elimine os focos de dengue, zika e chikungunya da sua casa. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Onde está a sua liberdade?
A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre a prevenção ao câncer coloretal. Bom, doutor Antônio, agora a gente vai falar sobre o que causa o câncer, né? Estudando sobre o assunto, né? A cada semana a gente tem uma pauta diferente aqui e acaba que a gente tem que estudar mais sobre cada assunto. Então eu percebi que a obesidade, a falta de vitamina D, ou seja, a falta de as pessoas tomarem sol, né? Absorver esse tipo de hormônio, porque a vitamina D é um hormônio, e também o diabetes, eles podem ser fatores aí que proporcionam, né, a criação, o surgimento, na verdade, do câncer de colo retal. Então, por que isso tem a ver, né? Tanto a questão da obesidade, da vitamina D, que a gente até então acha que é só para manter a saúde em dia, e também o diabetes. A obesidade é um fator preponderante não só no câncer coloretal, mas em outras patologias. Por exemplo, patologias esqueléticas, lombalgias, dores, né? Diabetes, obesidade, predispõe a diabetes, né? E o que acontece? Um distúrbio alimentar, muitas vezes, ou um distúrbio endócrino. E a vitamina D? O que ocorre com a vitamina D? Esse é um fator muito interessante. E eu vou falar, isso não é uma coisa, não tem assim uma prevalência científica, né? Isso são trabalhos subpopulacionais, observacionais, e tem que ter mais uma pesquisas maiores para chegar aos estudos conclusivos. Mas nós podemos falar que a vitamina D controla principalmente a diferenciação e a proliferação celular. Olha que coisa interessante, sempre que eu falo em diferenciação celular, nós pegamos os tumores indiferenciados. São os tumores de pior prognóstico. Então, se a vitamina D é diferenciadora das células, então vai diferenciar, vai melhorar. E a proliferação celular? Nós sabemos que o câncer tem um alto teor de proliferação. O que acontece? Nós pegamos uma célula normal, vai ser a sua divisão normal, mas se ela tem uma tendência, tem um histórico familiar, um histórico hereditário, esse paciente já tem, né? E com uma deficiência de vitamina D, e se fosse um adubo num terreno fértil. Então, uma célula se transforma em duas em 4, 4 em 8, 8 em 16, em progressão geométrica, até atingir 1 centímetro cúbico. E esse 1 centímetro cúbico pesa 1 grama. Imagina só se nós tivéssemos uma capacidade, não é que Pará de Minas, não é Itaúna, não é Belo Horizonte, não é Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Europa, que tem capacidade de fazer o diagnóstico nessa fase tão precoce. É a biologia natural. O paciente não sente nada, então não procura o médico, não faz o exame complementar, né? Então, aí não se faz o diagnóstico. Se nós tivéssemos a capacidade de diagnosticar
todo câncer com 1 centímetro cúbico de diâmetro, a faixa de cura seria muito maior. E eu já adianto, o câncer coloretal com diagnóstico precoce, nós podemos atingir 95% de taxa de cura. E em relação à diabetes, nós já falamos que a obesidade predispõe a diabetes. E a deficiência de vitamina D, que interfere na sensibilidade da insulina. Então aí, uma baixa de vitamina D vai predispor a diabetes e ao câncer coloretal. É como se fosse uma bomba de adubo ali, né? Exatamente. Agora, doutor Antônio, vale ressaltar que em um estilo de vida cada vez mais exacerbado, todo mundo aí comprando, né, como o senhor disse no bloco anterior, questão de fast food, não tratando os alimentos da maneira como tratávamos antigamente, né, com mais respeito, comendo o que é da terra mesmo. Hoje tudo é processado, a gente tem aí várias reportagens falando que os alimentos ultraprocessados estão sendo os mais consumidos, até mesmo porque o preço também é muito mais em conta, e a gente sabe que o mar não está para peixe no nosso país. Mas em relação a isso, como que então fica as taxas do câncer? Tende a crescer muito mais então para os próximos anos, visto que o nosso estilo de vida não muda e também não tem uma política pública que faça a gente sair dessa situação? Atualmente, a primeira causa de morte em toda a população são as doenças cardiovasculares. Está previsto que na próxima década, com essa evolução do número de casos de câncer aumentando dia a dia, ano a ano, na próxima década, câncer vai ser a primeira causa de morte. Não só no Brasil, mas no mundo. Então isso aí é preocupante. Nós, mais uma vez, não existe o terceiro pilar na prevenção. Somente os 2 pilares que nós já falamos, a dieta e a atividade física. Né? Isso aí controla muito bem os números diagnosticados. Agora, a ansiedade também leva as pessoas a terem vícios, né? Como, por exemplo, o tabaco, a própria alimentação desregrada. Tem pessoas que comem absurdamente para poder ali, uma questão que é emocional, do psicológico. O próprio intestino, como a gente falou também, é o segundo cérebro. Ele somatiza muitas coisas que poderiam ser resolvidas também em tratamentos psicológicos. Então, como que o senhor percebe também essa questão da ansiedade, já que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, esse conectivo também com o surgimento de câncer? A ansiedade é um desastre para o oncologista. O estresse também é como se fosse um gatilho. E outro fator preponderante, depressão. Existem vários trabalhos relacionados a esses 3 fatores que nós falamos: depressão e câncer. É muito comum na nossa clínica diária, paciente estar em remissão completa. O que é a remissão completa? O paciente está como se estivesse curado, a doença está estável, controlada. Processo de cura, né? Processo de cura, porque na oncologia nós falamos cura, isso aí nós vamos cura entre aspas, é o período de 5 anos. O paciente está em remissão, sem doença em atividade. Durante 5 anos ele está curado. Não importa que a doença recidive ou metastatize no 5º ano e meio, no 6º, no 7º, 10º. Eu tive paciente que recidivou 27 anos depois. Né? Estresse, ansiedade, depressão, isto está relacionado, por exemplo, com a perda de um ente querido. Um problema inflacionário, um problema financeiro. Nós estamos vivendo aí o tarifaço, né? Vai chegar à falência. Então, um empresário que nós tratamos que está em fase de remissão, a doença pode aflorar e tornando-se mais agressiva. Agora, outra questão também, que são os vícios, né? Tabaco, álcool também, né? Nós temos hoje uma ingestão de álcool absurda, vale passar nos supermercados aí, a gente vê praticamente um corredor só de bebida alcoólica, vinho, tem cerveja, tem destilados e por aí vai. Como que isso também potencializa o surgimento do câncer? O uso excessivo de álcool é um desastre também.
Mas eu sempre divulgo a teoria, é proibido proibir. Olha bem, nós usamos o uso excessivo, né? Nós podemos tomar uma cerveja, tomar um vinho. O vinho é até benéfico. O vinho contém uma substância que é o resveratrol, que é protetor do câncer e de doenças cardiovasculares. E como sequência, a uva, o suco de uva e o vinho. Agora, tabagismo. Tabagismo, tolerância zero. Esse aí seria parar de fumar e não tem justificativa. Agora, e o açúcar? Né? A gente vê muitos nutricionistas falando que a diferença do álcool para o açúcar é nenhuma, porque eles são primos, aliás, irmãos, porque eles vêm da cana de açúcar. Mas o açúcar, com esse tanto de condimentos que colocam nele, né? O açúcar sai marrom e chega para a gente no supermercado branco, de tanto tipo de substância que colocam nele. Qual que é a nocividade do açúcar para o intestino? A nocividade, excesso. Qualquer excesso é maléfico. E nós falamos, o açúcar é industrializado. Vem química. Qual é a prevenção? Evitar a alimentação ultraprocessada. Né? Se quer tomar usar um alimento adocicado, vamos usar moderadamente e de preferência natural. Ok, doutor Antônio, agora a gente faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. O Ministério da Cultura, o Governo de Minas Gerais, CEMIG e Mineirita apresentam a primeira edição do Itaúna Sabor e Arte. Nos dias 8 e 9 de agosto, a Praça da Matriz vira palco de uma experiência imperdível. Vai ter shows incríveis, feira gastronômica com pratos exclusivos, cozinha viva, artesanato, quitandas e espaço Brincarte. Venha viver o Itaúna Sabor e Arte. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais.
o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre o câncer coloretal e as maneiras como você pode se prevenir da doença. Bom, doutor Antônio, agora a gente fala de diagnóstico, né? Qual que deve ser a periodicidade para ir ao médico e, sobretudo, fazer os exames preventivos? Porque a gente sabe que o brasileiro, sobretudo os homens, né? No que eu estava vendo aqui, a maioria dos casos que vão surgir são em mulheres, mas em homens também ocorre, mas automaticamente as mulheres se tratam melhor porque elas vão mais ao médico do que os homens. Então, como que é essa importância também da pessoa sair da sua zona de conforto, deixa eu ir lá, ver o que está acontecendo? Porque muita gente fala assim, eu não vou no médico porque procura acha. É melhor achar o mais rápido possível para tratar, não? Nós sempre falamos que a melhor arma terapêutica é o diagnóstico precoce. E antes do diagnóstico precoce, vem a prevenção. E a prevenção não vai começar depois dos 30, 40 anos, não. Nós temos, quanto mais precoce, melhor, desde a primeira infância. Nós temos aí, na primeira infância, as vacinas para doenças infecto-contagiosas. Então, por que essa criança, nós já começamos com uma dieta saudável? Colocar essa menina para praticar uma atividade física. Não é? Agora, se tem um histórico familiar, por exemplo, uma polipose familiar, porque o câncer coloretal sempre origina de um pólipo. O que é um pólipo? Explica para quem não sabe o que é isso. Pólipo seria como se fosse um nódulozinho, um nódulo pedunculado, seria uma estrutura na mucosa intestinal. Como se fosse uma parede interna. Como se fosse uma verruga na parede interna, que nós chamamos um pólipo submucoso. Esse pólipo pode sangrar ou não. Então, o que é recomendado? A partir dos 40 anos, fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente. 40 anos, pesquisa de fezes negativo. Pesquisa de sangue oculto nas fezes negativo. 42, negativo. 43, pesquisa de sangue oculto nas fezes, positivo, colonoscopia. Normal, chegar aos 45 anos, fazer colonoscopia. Então, a pesquisa de sangue nas fezes anual e a colonoscopia, a importância. Esse é o exame padrão ouro. Esse que vai fazer o diagnóstico. E muitas vezes a prevenção e muitas vezes curativo. Por quê? O coloproctologista vai passar o colonoscópio e visualizar toda a estrutura interna
do intestino grosso e vai visualizar um pólipo, como nós falamos. Nesse mesmo procedimento já se faz a polipectomia. O que é polipectomia? Tem uma alça e ele vai retirar esse pólipo e mandar para a anatomia patológica. Então isso aí, porque se deixarmos esse pólipo vai, que até então é benigno, ele vai malignizar. Vai malignizar e pode evoluir para um câncer, e se não, para um estádio tardio, um estádio avançado, dando doença metastática. Agora, a colonoscopia, vamos falar desse assunto, porque diante desse assunto também, né, a gente viu aí com a morte da Preta Gil, esse assunto veio muito à tona, está sendo pauta do nosso programa, não é à toa. A gente vê nas redes sociais uma mobilização muito grande, sobretudo de reclamações de pessoas que não têm acesso, né, o SUS demora muito e automaticamente deu ali um sangue oculto positivo, precisa de uma colonoscopia, mas aquilo ali vai demorar 6 meses. Às vezes também ocorre até uma certa demora na rede privada de saúde. Então hoje, como que é essa questão dos exames de colonoscopia e, na sua opinião, deveria se ter um incentivo financeiro também do Estado, uma vez que é o terceiro tipo de câncer que mais mata a população? Isso aí, como nós falamos, as campanhas estão aí educando o pessoal, a população está mais educada, não é? Está mais preparada, e o SUS dá boa cobertura. Boa cobertura no diagnóstico, e os planos privados. Os planos privados também não têm limitação, certo? Naturalmente, que são muitas vezes, exceto a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame baratíssimo, né? A colonoscopia já exige um cuidado maior, é um exame mais caro, mas os planos de saúde cobrem e o SUS também cobre. O problema é de agendamento. E o tempo do diagnóstico, o tempo do tratamento é um fator importantíssimo. Não é uma urgência, não é emergência. Claro que no câncer coloretal nós temos emergência. Às vezes o paciente chega no PA com uma obstrução intestinal. Tem que ser operado de imediato. Ou uma ruptura do tumor, uma hemorragia, ou pode sangrar. Mas, por via de regra, é um tumor silencioso. Nós não vamos pedir uma colonoscopia e agendar para daqui 2 anos. Olha que coisa. Que poderia ser um pólipo benigno. Se transformou ali num maligno. E transformou isso em maligno. Poderia ser um câncer, um estádio 1, na fase inicial. Se nós demorarmos 2, 3 anos ou mais para se fazer o diagnóstico ou iniciar o tratamento, pode passar para um estadio avançado, que é o estadio 4, doença metastática. Agora, vale ressaltar também que na colonoscopia só se encontra como indicativo de câncer os pólipos, ou pode haver mais algum tipo ali, por exemplo, alguma lesão, né, alguma questão ali que a pessoa possa ter comido também que gerou essa lesão ou não? Como que funciona isso? É só os pólipos ou tem mais coisas? Nós, fazendo a colonoscopia, pode diagnosticar uns processos inflamatórios do intestino, uma retocolite ulcerativa, pode diagnosticar uma doença de Crohn, certo? Mas o que nos preocupa mais são os pólipos, porque essa é uma lesão pré-cancerígena. Agora, outra questão também que muitas pessoas negligenciam é justamente, eu tenho um caso na minha família, porém, como eu não estou sentindo nada, eu não procuro um médico. E lendo sobre esse assunto, a gente viu também que quem já teve casos na família deve procurar um médico, né, como um oncologista ou proctologista, 10 anos antes da idade que aquela pessoa registrou. Por exemplo, se meu tio teve com 40 anos, com 30 eu já tenho que procurar, porque pode ter o fator genético nisso também. Como que é isso? Isso aí é preponderante. A hereditariedade ou predisposição familiar existe sim no câncer coloretal. E nós temos 3 ou 4 casos de polipose familiar. O pai teve e 2 filhos, irmãos, tiveram. E pacientes jovens. E o terceiro fez a colonoscopia, estava lá
polipose familiar. São vários pólipos, inúmeros pólipos na parede intestinal. Então, nesses casos, são raros, mas está indicado uma colectomia total, retirada do colo como prevenção. A mesma coisa quando acontece aí em câncer de mama. Você faz um estudo genético, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, se estiver mutado, está indicado a mastectomia profilática e oforectomia, porque esses casos, 70% de risco de desenvolver câncer. Agora, em relação ao intestino, aquele intestino ali que está acometido com pólipo maligno, e a gente viu no caso da Preta Gil também e de outras pessoas, a retirada de parte do reto ou então de parte do intestino. A pessoa vai retirando ali à medida que o câncer vai avançando. Como que é isso? E depois a pessoa também usa uma bolsinha de oleostomia. Qual que é a necessidade, a partir de qual momento a pessoa precisa desse artifício para continuar viva? Olha bem, nós falamos aí o diagnóstico precoce. Quando se faz um diagnóstico precoce, não há necessidade de usar essa bolsa que nós chamamos de colostomia, né? Colostomia é um desvio da parede intestinal e ela vai evacuar por essa bolsa, né? Agora, se for um caso de emergência, o paciente chega no PA, como nós falamos, às 2 horas da manhã, com uma obstrução intestinal. Como que é essa obstrução intestinal? O tumor foi crescendo, nós estamos falando em fator tempo, crescendo e obstruiu. As fezes não passam. E qual que é a sintomatologia? Vômitos fecaloides, o paciente começa a vomitar fezes, distensão abdominal. Então, a primeira conduta médica é levar esse paciente para o bloco cirúrgico e uma colostomia. E todos esses procedimentos diagnósticos, nós temos que deixar bem claro, tanto na colostomia quanto uma cirurgia desse porte que nós estamos falando, é a biópsia do tumor. O diagnóstico clínico é importante? Mas em oncologia nós só podemos selar o diagnóstico oncológico com a anatomia patológica. Retira-se um fragmento desse tumor, e muitas vezes nesse caso de emergência geralmente é um tumor inoperável. Nós não estamos preocupados em retirar esse tumor, nós estamos preocupados em estabilizar o paciente, porque se deixar obstruído, o paciente vai a óbito, como nós já vimos falar muito, né? Nó nas tripas, vulgarmente chamada obstrução intestinal. Então desvia, e aí esse paciente vai para outro tipo de tratamento, uma quimioterapia, quando nós falamos uma quimioterapia neoadjuvante, ou vulgarmente chamada pré-operatória, reduz esse tumor, depois volta esse paciente para uma cirurgia definitiva. E outro caso da bolsa, fez o diagnóstico, tumor muito extenso, inoperável. Tumor inoperável. Faz também uma quimioterapia para reduzir o diâmetro do tumor, reduz e depois vai para a cirurgia, e muitas vezes uma cirurgia menos radical. Ok, doutor Antônio, agora a gente vai para o último intervalo do nosso programa. Na volta tem a parte final. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo.
quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. O Ministério da Cultura, o Governo de Minas Gerais, CEMIG e Mineirita apresentam a primeira edição do Itaúna Sabor e Arte. Nos dias 8 e 9 de agosto, a Praça da Matriz vira palco de uma experiência imperdível. Vai ter shows incríveis, feira gastronômica com pratos exclusivos, cozinha viva, artesanato, quitandas e espaço Brincarte. Venha viver o Itaúna Sabor e Arte. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um pique errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Eu sou pai de pet. Diz a pessoa que acha que só cria cachorro, gato e até bichinho eletrônico. Mas na verdade cria mosquito.
O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Pai de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de bicho de 4 patas, mas não limpa os bebedouros e os ralos, deixa as lixeiras destampadas e os reservatórios de máquina de lavar e geladeira com água acumulada. Água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito aí no mundo, elimine da sua casa todos os focos de dengue, zika e chikungunya. Ah, e se perceber algum sintoma, não se automedique, viu? Busque por uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o câncer coloretal. Bom, doutor Antônio, vamos falar agora então de boas práticas, né? A gente veio falando da doença, falando do tratamento, mas vamos falar então de prevenção. Como então ter hábitos saudáveis para poder evitar o câncer coloretal? Nós falamos, nós vamos trabalhar sempre nos 2 pilares. Não existe o terceiro pilar. Dieta saudável e atividade física. Qual que é a dieta saudável? É uma dieta rica em fibras. Evitar alimentos ultraprocessados. Nós temos sabemos bem, o licopeno, que está presente no tomate. Uma substância protetora do câncer. Outra substância, o indol 3-carbinol, que está presente, couve, repolho, brócolis, certo? Então, o segredo maior para o câncer coloretal é manter um bom funcionamento intestinal. Agora, essas substâncias que nós falamos, não adianta nós comermos o tomate diariamente, mas e o produtor que usou o organofosforado, que é uma substância altamente cancerígena? Esse que é o grande problema, né? E esse problema não vivencia só aqui no Brasil, não. Esse é um dilema mundial. Os Estados Unidos estão preocupados com isso, a Europa está preocupada, a Ásia está preocupada, né? É um problema sério. Agora, vamos falar de dieta então. Muita gente vai no Google e procura a dieta que melhor se encaixe e que a pessoa poder ter uma vida ali, como diz, eu vou comer de tudo, porém dentro das limitações. Vale ressaltar que tem que ser feito com acompanhamento, porque não adianta também a pessoa ter um estilo de vida e bruscamente mudar ali, porque o organismo, o intestino, ele vai sentir um baque muito grande, né? Fazendo essa dieta rica em fibras e praticar atividade física. Olha, o segredo da atividade física não é difícil. É disciplina, né? E disciplinar. E olha bem, por que é simples? Aí você fala para você, doutor, mas a academia está muito cara. Não está cara. Cria-se o hábito de fazer uma caminhada. Olha bem no início que nós falamos, né? Na civilização agrária e rural. Para se comer um frango naquela época, você tinha que correr atrás do frango. Já estava fazendo atividade física. Então, voltando aqui, 30 minutos de caminhada, 5 dias por semana. Olha, subir 12, 13 andares por dia. Mas não, nós estamos mal educados. Se chegamos no nosso prédio, que moramos lá no 4º andar, e algum dia chegar o elevador e estiver estragado, alarme, que é um absurdo. Deveria agradecer o síndico, né, que desligou. Outra coisa, vamos ao shopping. Gente, isso é vício. Todos nós procuramos uma vaga próximo à entrada das lojas. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, pensar na nossa saúde, que é o nosso maior patrimônio. Vamos estacionar, vamos procurar uma vaga mais distante, mas não, procurar vaga mais próxima e chega lá, vai encher a cara com um sanduíche, batatas fritas, bacon, ketchup, por aí vai. E aí, fast food. As nossas crianças, quando voltando aqui à prevenção, as nossas crianças também têm que ser bem educadas. Qual que é a melhor educação? Educação de berço.
comuníssimo. A criança está lá na cadeirinha, no banco de trás do carro. Ela já conhece a placa, já conhece a propaganda do sanduíche no fast food. E depois está escrito lá, promoção, uma porção de batatas fritas. Veneno para a nossa saúde, veneno. É um estimulante para desenvolver o câncer coloretal. Bom, e vale lembrar também que quando a pessoa investe em saúde, ela economiza na doença, não é isso? Claro, aquele ditado, saúde não tem preço, mas tem custo. Se nós compararmos o custo da prevenção e do tratamento, isso é coisa de uma distância quilométrica. Uma vacina muito barata, você investir nisso aí, numa dieta, numa atividade física como prevenção, e vamos comparar, e o risco de um tratamento cirúrgico, o custo, mas assim, mas eu tenho um plano de saúde, mas alguém está pagando, alguém vai pagar. Até o próprio SUS a gente que paga também, então de qualquer forma a gente vai investir, desde que seja na saúde. Se R$130 você considera caro uma academia, imagine então um curso de 1 mês de internação no hospital. É muito mais caro. Bom, doutor Antônio, e a gente então está se encaminhando para o fim do programa, mas antes a gente vai falar sobre, frisar isso, né? De quanto em quanto tempo então eu devo procurar um médico para poder cuidar da saúde? Não só do intestino, mas do organismo como um todo. Paciente saudável não está sentindo nada anualmente. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez ao ano. E se tem qualquer sintomas que nós falamos aqui, procure o seu médico de confiança, né? Procure o seu médico de confiança, que aí ele vai direcionar, fazer os exames e, se houver suspeita, vai encaminhar para um especialista. E se fez o diagnóstico, aí o oncologista vai fazer o planejamento do tratamento. Agora, não há muita diferença em paciente da clínica privada ou dos planos de saúde e do SUS. Naturalmente que o SUS tem as suas limitações, né? Como todos nós temos as limitações, e a questão de agendamento. E não há diferença nenhuma você tratar aqui em Pará de Minas, ou tratar em Belo Horizonte, São Paulo, e ir para os Estados Unidos. Hoje os protocolos estão bem consagrados. Tratamos do mesmo jeito, em qualquer lugar do Brasil. Tanto é que a gente viu que a Preta foi para os Estados Unidos e não adiantou muito, né? Ok, doutor Antônio, nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais? E quem quiser saber mais informações, porque o assunto é muito extenso, quem quiser saber mais informações, como que pode te encontrar, pode te consultar? Nós estamos sempre à disposição, aqui toda semana, aqui em Pará de Minas, na Oncovida, Oncologia para a Vida, na Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas, 814, telefone 3231-4200. Estamos à disposição. E desejo muita saúde para todos. Estamos sempre à disposição. Tá certo, então, doutor Antônio. Muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Se você tem sugestão de pauta, mande nesse WhatsApp 37999933060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!